Já está aberto na carta de Paulo aos Efésios. Quem não tiver, abra, por favor. Mais uma vez eu queria manifestar aqui publicamente a minha gratidão à liderança da mocidade, na pessoa de Caio, por poder nos proporcionar mais um momento aqui de exposição da palavra de Deus. Quero também agradecer a Igor por ter já feito a contextualização geral. Facilitou muito o nosso trabalho. Nós vamos tentar expor aqui com os amados irmãos os 23 versículos dessa preciosa, relevante e necessária carta. Queria também saudar aos irmãos que estão na live da nossa igreja, estão em casa assistindo, sejam muito bem-vindos. Nós vamos ler aqui primeiramente, meus amados irmãos, não vou ler totalmente o texto, mas antes eu queria com vocês fazer uma oração, pedir a Deus que abra nosso entendimento e a nossa mente para entender essa carta tão preciosa, amém? Vamos orar. Pai Santo, nós estamos aqui diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por poder trabalhar, viver e aprender de Ti na Tua palavra. Nós somos pecadores, sim, Deus. Nós somos falhos. Entendemos que estamos aqui unicamente por um ato da Tua graça. Manifesta o Teu poder, Pai, abrindo nosso entendimento nessa carta tão preciosa e tão amada pela Tua igreja. Repreende todo o mal, glorifica Teu nome, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, como já foi dito pelo nosso irmão Igor, é uma carta muito preciosa pelo fato de que Paulo aqui nessa carta vai tratar sobre a igreja e para a igreja. Se você quer saber como a igreja é vista por Deus, você precisa ler a carta aos Efésios. Paulo aqui nessa carta quer mostrar para a gente como Deus forma a igreja, como Deus abençoa a igreja e como a igreja deve se portar nesse mundo quanto igreja. Éfeso, nós vamos ler aqui primeiramente os versículos 1 e 2, antes de eu entrar no texto em específico, mas o contexto dessa carta, especificamente à igreja, foi uma igreja que foi plantada por Paulo. Existia ali algum grupo de cristãos, mas Paulo passa ali alguns anos plantando naquela igreja. Você vai ver o relato em Atos capítulo 19. Você vai ver que aquela igreja era uma igreja, aquela cidade era uma cidade onde pessoas idolatravam a deusa Ártemis, também conhecida como Diana. Ali tinha o templo de Diana, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ali era a feitiçaria, a magia, o comércio girava em torno daquilo, daquela religião. E naquele lugar, Deus traz um avivamento tão poderoso ali que pessoas confessam seus pecados, queimam seus livros de magia, e naquele momento o comércio todo é mudado e aquela cidade é transformada pelo evangelho do Senhor Jesus, de modo que aquela igreja vai se tornar uma igreja tão importante, tão missionária, que vai ficar, dizem os teólogos, que é mais importante do que Jerusalém e do que Antioquia. Vai ser a igreja onde Paulo vai pregar na Esmirna, Sardes, Filadélfia, as igrejas do Apocalipse, como já foi citado aqui. Vai ser também ponto de pregação para Colossenses, para Colossos, enfim, Laodiceia, Hierápolis, enfim, as cidades ali da Ásia Menor. Bom, vamos ler aqui o capítulo 1, versículos 1 e 2, e vamos analisar o que Paulo quer nos ensinar aqui. Começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, Paulo se apresenta como autor dessa carta. Eu não vou aqui mais entrar no mérito, que já entrou, de falar sobre a autoria de Paulo. Foi Paulo que escreveu. Paulo é o autor, Paulo se identifica como o apóstolo de Cristo Jesus, como aquele que está levando uma mensagem, como aquele que é o embaixador de uma mensagem de um reino, aquele que é representante de alguém que não é o rei, mas está levando a mensagem do rei para aquela cidade. Nós também somos assim. Nós não somos a mensagem. Nós não temos a mensagem. A mensagem é o Senhor Jesus. Nós somos apenas dispenseiros. Eu e você somos apenas mensageiros, como Paulo era. Paulo era um apóstolo, é claro, nós não somos apóstolos, não existe mais apóstolo hoje. Nós somos discípulos, mas a missão de levar o evangelho, a missão de levar a palavra de Deus, de anunciar essa palavra, ainda é nossa. E assim como Paulo, nós somos servos do Senhor Jesus. Mas Paulo não é somente apóstolo, e ele é apóstolo também pela vontade de Deus. Paulo não está ali por vontade própria, Paulo não está ali para se exibir,
Paulo não estava ali pregando aos Efésios por uma coisa que ele tinha, não, ele estava ali pela vontade de Deus. Quem era Paulo? Paulo era o devastador da igreja, Paulo era um judeu, era um fariseu que devastou, que encerrou muitos crentes na prisão, e esse Paulo que matou crentes, que encerrou crentes, é o mesmo Paulo que está pregando nessa noite para mim e para você, através dessa palavra, não por vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Não há vida que Deus não possa transformar. Nós devemos estar diante e fazendo a vontade de Deus. E Paulo agora vai identificar os destinatários, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo aqui identifica que são os santos. Santos não são pessoas que não pecam. Santos não são pessoas que morreram e que a igreja agora reza ou ora para eles. Não, santos são pessoas que foram salvas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Santos são pessoas que foram separadas de algo e para algo. Nós somos santos, primeiro porque Cristo morreu por nós, nos justificou, somos santos, mas também somos santos porque fomos separados do mundo e separados para Deus. Nós somos santos. Essa carta é endereçada a Éfeso, essa carta é endereçada à Igreja Congregacional Central, essa carta é endereçada a mim e a você. Tudo o que ele está falando aqui é a nosso respeito e é para o nosso respeito, para a nossa vida. Paulo aqui continua dizendo que esses santos, eles vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Aqui ele coloca duas cidadanias, se você percebe muito bem, uma na igreja local, uma em Éfeso, uma terrena, mas também uma celestial, fiéis em Cristo. Nós não somos chamados para viver fora do mundo, não somos chamados para viver em guetos gospel evangélico, não, nós somos chamados para viver na sociedade, atuando nos mais diversos meios, nas universidades, na política, na economia. Nós somos cidadãos de Campina Grande. Paulo estava falando, vocês são de Éfeso, vocês ainda têm que atuar nessa cidade. Mas também são fiéis em Cristo, não somos somente cidadãos daqui, mas temos uma pátria celestial, temos uma pátria eterna, temos uma cidade, um país onde reina a justiça e paz. Ela é eterna, nós somos cidadãos dos céus, por meio unicamente do Senhor Jesus. Ele é nosso único representante diante do Pai, e por isso nós somos fiéis em Cristo Jesus. E grave essa mensagem, em Cristo. Tudo que Paulo for falar vai sempre terminar, em Cristo, em Cristo. Em Cristo, porque nossa posição não é por nossos méritos, não é por nossa causa, nem por nossa santidade, mas é por causa, pela graça manifestada em Jesus Cristo. Paulo continua na sua saudação, versículo 2, confira comigo, graça a vós outros e paz. A graça de Deus é a causa meritória de nossa salvação. Deus não nos salva por nossas obras, Deus não nos salva por nossa religião, mas unicamente pela obra do Senhor Jesus Cristo. Essa é a graça manifestada, a graça que tira todo o mérito do homem e eleva toda a glória e toda a honra para Deus. É com a graça que Paulo nos sauda, mas também sauda com a paz. Se a graça é a causa meritória, a paz é o resultado da graça. Só tem paz aquele que foi perdoado dos seus pecados. Só tem paz aquele que foi liberto, que sabe que se morrer hoje, no dia de hoje, vai estar com o Senhor no céu. Só é por isso que podemos ter paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. Por isso que Paulo fala que essa graça e essa paz não são de outra parte, não são do mundo, não é dele mesmo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E agora Paulo vai começar essa carta na sua teologia tão magnífica, louvando a Deus. Eu queria até agradecer aos meninos do louvor aqui por ter louvado o Salmo 139, por ter louvado o Salmo 98, por ter louvado o fragmento de João capítulo 6. Nós temos que louvar as Escrituras, nós temos que orar as Escrituras. Não é só pregar as Escrituras, também nós temos que louvar também. Você quer ter uma ideia? Se você sair daqui, amanhã você não lembra da palavra que eu preguei, mas você vai lembrar das músicas que foram cantadas aqui hoje. Isso é uma verdade. Nós precisamos louvar. E Paulo vai louvar agora dos versículos 3 a 14, confiram comigo, a Deus pela igreja. Nós vamos dividir essa parte, como ela é muito grande. Se você olhar na versão Almeida,
atualizada, ela não tem nem ponto final, porque é um parágrafo só, de 3 ao 14, é o maior parágrafo do Novo Testamento, da Bíblia, é essa parte, porque é um louvor só à Trindade. Deus, eu quero separar aqui com os irmãos, do versículo 3 a 6, o louvor a Deus Pai pela igreja, do 7 ao 12, o louvor ao Deus Filho pela igreja, e do 13 ao 14, o louvor ao Deus Espírito Santo pela igreja. Vamos analisar esse louvor de Paulo a Deus. Versículos 3 a 6, Paulo escreve: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, ou bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo aqui vai começar dizendo para a igreja e louvando a Deus, bendizendo a Deus, porque Deus nos abençoou. Nós dizemos que nós temos que louvar a Deus pelo que Ele é, mas Paulo aqui está louvando a Deus pelo que Deus já nos deu. Nós temos que louvar a Deus por tantas coisas. Vocês vão ver aqui que nós temos motivo de louvar a Deus por tanto que Deus já nos fez em Cristo Jesus. Paulo fala aqui: bendito seja Deus e Pai de nosso Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Você quer ver um povo abençoado? Você quer ver um povo rico? É a igreja do Senhor Jesus. Você que está aqui hoje pode nem saber disso, e Paulo vai orar para que você saiba. Mas você que crê no Senhor Jesus e nós somos o povo mais abençoado dessa terra. Nós somos o povo mais rico dessa terra. E você pode pensar: eu sou rico. Infelizmente nós perdemos essa noção de riqueza e de bênçãos, porque foi colocado em nossa mente e nosso coração acha que somente ter dinheiro, ter condição, ter saúde, ter vigor é sinônimo de bênção. Mas Paulo vai dizer que Deus nos tem abençoado, não que Ele não vai nos abençoar, Ele tem nos abençoado, presente e contínuo, Ele tem nos abençoado. Hoje Deus manifesta sobre nossas vidas, com toda sorte de bênçãos espirituais, não algumas, mas toda sorte de bênçãos que Deus pode dar, Ele dá à igreja. Bênçãos espirituais, bênçãos eternas, bênçãos que não podem ser corrompidas, bênçãos que ninguém, nenhum ladrão, nem os seus pecados, nem Satanás pode roubar de você, porque são bênçãos que estão nas regiões celestiais, escondidas em Cristo, escondidas no próprio Deus. Você é abençoado. Nós somos um povo abençoado. Mas Paulo agora vai mostrar para a gente no versículo 4, confiram comigo, que bênçãos são essas. São tantas bênçãos, ele falou que era toda sorte de bênção espiritual, mas que bênçãos são essas? E a primeira bênção, meus queridos, amados irmãos, confira comigo o verso 4, a primeira parte. Assim como nos escolheu. Paulo vai dizer para a gente que a eleição de Deus é uma bênção para a igreja. A eleição é um ato de Deus, soberano, unilateral de Deus. Deus tem poder para fazer o que quer. Ele é soberano, Ele faz o que lhe apraz. Deus não deve nenhuma satisfação ao homem. Deus é quem escolhe. Paulo é muito categórico em falar. Ele não fala que Deus talvez nos escolheu, como se fosse matéria de dúvida. É uma certeza. Deus nos escolheu. Eu entendendo isso ou não, eu aceitando isso ou não, a palavra fala, versículo 4, que Deus nos escolheu. Nós não fomos escolhidos por Deus, porque Deus viu algo de bom em nós. Porque se Deus fosse ver algo de bom em nós, Ele veria nós mortos em delitos e pecados. A questão não é a eleição. A questão é a soberania de Deus e a depravação do homem. Só é possível entender a eleição se você conseguir perceber o quão miserável pecador você é e quão dependente e carente da graça de Deus você é. E se não for um ato dele vir primeiro, como na parábola do pastor e das 99 ovelhas, você não vai até ele, porque você não quer saber dele. Paulo é muito categórico em falar que não há quem entenda
não há quem busque a Deus. É Deus que foi atrás de Adão. É Deus que vai atrás de Abraão. É Deus que vai atrás de Davi. É Deus que vai atrás dos apóstolos. Jesus falou: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vai deis frutos e o vosso fruto permaneça. Essa eleição é um ato da graça de Deus. E não há nada que você possa fazer para chamar essa atenção de Deus na eleição para você. Você não foi eleito porque Deus viu obra em você. Pelo contrário, Paulo vai dizer, confira comigo, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você não era nem nascido, Deus planejou e determinou a sua salvação, a salvação da igreja. Deus nos escolheu. É difícil entender isso, é muito difícil, mas é bíblico. E antes de você questionar Deus, Paulo está louvando a Ele por isso. Ó Deus, eu te louvo, porque tu escolheste um povo para ti. Porque se eu não escolhesse um povo, ninguém te escolheria. Porque todos estavam mortos em pecados, em delitos. Deus nos escolheu. Jesus fala muito bem: ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não trouxer. O Pai que me enviou não trouxer. E aquele que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Deus escolhe um povo, amados. Deus escolhe um povo. A causa da eleição não está em nós, está em Deus. É em Cristo que nós somos eleitos. E Ele fala que Deus escolheu em Cristo. Não foi baseado nos seus méritos, foi baseado na obra de Cristo. Essa eleição, ela ocorre com um propósito sublime. Não é para que você se ache mais do que os outros. Não é para que você seja melhor do que os outros. Essa eleição ocorre, versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis. É para sermos separados desse mundo e separados para Deus, perante Ele. A segunda bênção que Paulo fala, depois dessa eleição incondicional, a segunda bênção que Paulo fala, para você desfrutar nesse louvor a Deus, confira comigo verso 5. Em amor, versículo 4 e versículo 5, nos predestinou para Ele. Alguns podem achar que a eleição é sinônimo da predestinação. A eleição e a predestinação não são a mesma coisa. A eleição reveste o fato de Deus, de uma massa corrompida, pegar um povo para si. E, consequentemente, Deus agora predestina esse povo para um fim. E esse fim é para que esse povo seja parecido com o Senhor Jesus Cristo. Ele nos predestinou. Onde é que está isso? Foi cantado hoje, Salmo 139, versículo 16. Tu me viste a minha substância ainda informe, e foram escritos no teu livro todos os meus dias. Acho que Davi vai parar aí. Davi continua: escritos e determinado, quando nenhum deles havia. Davi já explicou a predestinação para a gente. Não adianta eu ficar levando mais a fundo esse ensinamento tão lindo da palavra de Deus. A base da predestinação é o amor de Deus. Deus nos amou primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo fala: em amor, Deus nos predestinou. Terceira bênção, eleição, predestinação. Terceira bênção, versículo 5, confira comigo: para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos adotou. Ele não somente nos chamou, mas Ele nos tornou filhos dEle. Através da obra de Cristo Jesus, Deus nos tornou co-herdeiros com Ele. Nós agora podemos chamar Deus de Pai. Nós podemos agora nos achegar àquele que nos escolheu. É uma coisa que não tem como separar uma da outra. Quem é eleito, é predestinado e é adotado por Deus. Você pode falar: mas Samuel, todos não são filhos de Deus? Não. João capítulo 1, versículo 11 e 12 fala que Ele veio para que era o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós éramos filhos da ira de Deus, mas somos hoje filhos do amor de Deus. Você pode desfrutar desse amor nessa noite. Você pode desfrutar desse amor eterno que Deus distribuiu na sua igreja. Mas ainda, Paulo vai terminar dizendo qual o propósito dessas bênçãos. Paulo vai falar que é para o louvor da glória de sua graça. Esse propósito não é para que a igreja seja vangloriada, não é para que você seja melhor do que os outros. O único propósito de Deus ter dado essas bênçãos para você e para mim é para que toda glória, toda honra seja de volta para Ele. Dizer: Deus, eu só estou aqui nessa noite porque a tua graça me alcançou, a glória é somente tua. Se de algum modo a eleição de Deus
deve nos levar é um contrimento, é contrito um coração de joelho quebrado, porque não fomos nós, foi Deus. Foi somente Deus, e unicamente Deus. Por que Paulo vai dizer, segundo o beneplácito da sua vontade? Porque Ele quis. Pergunte a Deus, por que assim, Deus? Por que desse jeito, Deus? E Ele vai dizer a você, porque foi do meu agrado. Mas Deus, foi do meu agrado. Talvez, será que, como diria Paulo, o vaso pode perguntar ao oleiro por que me fez assim? É claro que não. Deus é que tem a liberdade de fazer o que Ele quer. Queria só fazer um parênteses aqui. O fato de Deus ter escolhido pessoas não tira o fato de nós pregarmos o Evangelho, de nós sermos responsáveis por nossas atitudes. Porque o mesmo Deus que predestina pessoas é o mesmo Deus que predestina os meios pelos quais elas serão alcançadas. Deus predestinou que as pessoas fossem alcançadas pela pregação do Evangelho, respondendo com fé e com arrependimento. Por isso a minha resposta a você que porventura está aqui, ou que está assistindo e não conhece o Senhor Jesus, ainda é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Dito isso, vamos agora para as bênçãos, rapidamente, as bênçãos do Filho. Versículo 7 a versículo 12, vamos ler? No qual nós temos a redenção, está falando do amado, versículo 6, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue a remissão de pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade. Primeira bênção do Filho, nós vamos escrever isso no Pai: eleição, predestinação, adoção. Primeira bênção do Filho, redenção. A redenção é o pagamento do preço pelo resgate. Naquele tempo, para um escravo, quando ele era cativo, a redenção era o pagamento que alguém dava para que aquele escravo fosse liberto. A Bíblia nos fala que nós somos escravos do pecado, escravos da carne, escravos de nós mesmos, escravos de Satanás. Deus pagou um preço pela nossa redenção. Deus pagou um preço para que a sua justiça fosse satisfeita. E esse preço foi a morte do próprio Deus na cruz do Calvário, como o Juliano leu aqui mais cedo. Ele nos redimiu. Ele não nos vai redimir, Ele já nos redimiu. A redenção não ocorreu por outro motivo, senão pelo sangue do seu Filho. Alguém pode perguntar: Deus, o Senhor é injusto, Deus, porque o Senhor pegou pecadores e escolheu eles. Deus vai dizer: eu não sou injusto, porque para escolher esse povo, alguém teve que morrer por esse povo. Alguém teve que enfrentar as piores dores, o pior sofrimento, para que um povo fosse resgatado, para que um povo fosse perdoado, para que um povo fosse tornado filho de Deus. E esse povo vai saber, eu e você, que cremos no Senhor Jesus. Que música, que louvor magnífico esse de Paulo, falando dos decretos de Deus, falando da redenção que Deus faz em nossa vida. A segunda bênção que o Filho nos traz é o perdão de pecados. Confira comigo o verso 7, nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Se Deus nos redime, Deus também nos perdoa. Será que alguém pode dizer para você, será que eu podia dizer a você: perdoados estão os teus pecados? Quem não quer o perdão dos pecados? Quem não quer o perdão das faltas, das falhas, diante do julgamento final de Deus? Há um episódio tão lindo na palavra de Deus, Lucas capítulo 5, vai falar a história de que Jesus cura um paralítico. Você pode lembrar da história quando disse que ele subiu do teto, os amigos subiram ele e o desceram, e Jesus diz assim: você agora está curado. Só que Jesus fala o seguinte: ei, perdoado estão os teus pecados. E eles falam: quem pode perdoar pecados? E ele fala: como perguntais isso? Mas para saber que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, vai ficar manifesto. E ele cura aquele homem, e ele diz: levanta-te e anda. E aquele homem levanta, anda, está curado, como prova de que Deus perdoa, que Cristo pode perdoar todos os nossos pecados. Mais uma vez, quem está falando para mim e para você isso, não é o melhor pessoa do mundo. Era um rapaz que encerrava crentes na prisão, devastava a igreja de Cristo. E Ele pode perdoar o meu e o seu pecado. Ele não somente pode, Ele perdoa
todos os nossos pecados, não segundo as nossas obras, não segundo o que você faz, não segundo a sua religião, mas, confira no verso 7, o finalzinho, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou em nós, abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Terceira bênção, Cristo nos redimiu, Cristo nos perdoou, o Senhor Jesus nos faz conhecer a sua vontade. Verso 8 e 10. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra, as da terra. Deus não é um Deus misterioso, Deus é um Deus que manifestou salvadoramente, salvificamente, especialmente a sua vontade para a igreja. Você quer saber a vontade de Deus, o que Deus quer, o que Deus faz? Olhe para a palavra dele, olhe para a Escritura Sagrada, você verá o que Deus fez, a vontade de Deus. E faz convergir tudo em Cristo. No fim das contas, a eleição, a predestinação, o louvor de Paulo, a nossa reunião aqui na igreja, tudo isso vai convergir na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque dele, por meio dele e para ele, são todas, absolutamente todas as coisas. Tudo converge para ele. Então isso é uma bênção, poder saber que nós conhecemos a vontade de Deus, nós podemos estudar essa palavra, nós podemos ler ela, nós podemos viver ela, é um grande privilégio, é uma bênção poder conhecer a vontade. Deus nos desvenda o mistério de sua vontade, nós podemos ver agora a vontade de Deus, o que ele quer, e tomar decisões segundo a vontade de Deus. Versículo 11. A quarta bênção do Senhor Jesus Cristo, versículo 11, confira comigo. Jesus nos faz herança, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Nós somos herança de Deus, nós somos o troféu de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos amados por Deus. Isso não é coach, não. Isso é o que a palavra de Deus fala. Nós somos o presente que o Pai entregou ao Filho. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. Essa é a predestinação. O Pai determina o destino de um povo morto de delitos e pecado, e o Filho conquista esses pecadores na cruz do Calvário e dá a eles a vida eterna. Nós estamos protegidos, estamos sendo cuidados. Nós somos herança do Senhor. Nós somos herança de Deus, mais uma vez, porque Ele quis. Paulo é tão categórico em falar isso. Perceba que ele sempre fala, não é porque vocês tinham algo, mas é segundo a graça. Porque Deus quis, segundo o beneplácito, bom prazer de sua vontade. Deus quis fazer assim. E o que Paulo faz? Questiona Deus, ignora Deus. Paulo louva a Deus. Paulo louva a Deus. Caminhando para o final. As bênçãos do Espírito Santo, versículo 13 e 14. Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aqui Paulo fala o projeto na história do Evangelho. Como é que Deus aplica essa eleição? Como é que Deus aplica a redenção? Porque até agora nós vimos bênçãos que Deus nos deu no passado. Bênçãos da eleição ocorreram na eternidade. Bênçãos da redenção ocorreram 2000 anos atrás. Mas como é que isso ocorre na história? A quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O evangelho da salvação, tendo nele também crido, perceba, fala que ressalta a responsabilidade do homem de crer no Senhor Jesus. É necessário fé. Fé é essa que não vem de nós, diga-se de passagem. Como já foi lido aqui muito bem pelo nosso irmão Igor, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um presente de Deus. A fé, a salvação, a graça é um presente de Deus. E ele vai falar agora que o Espírito Santo, ele tem nos selado. O selo do Espírito Santo, meus amados irmãos, é a garantia de que nós somos salvos. É a garantia que nós somos filhos de Deus. É o que nos garante hoje. Quando Paulo usa essa imagem de um selo, pense numa carta como era via antigamente. O rei selava aquela carta para mostrar a sua autoridade, mostrar a sua posse e proteger ela de uma violação. É isso que o Espírito Santo faz. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos, nós somos batizados pelo Espírito Santo.
E temos o selo, a garantia. Paulo fala em Romanos 8 muito claro isso, que é o Espírito que testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem não tem o Espírito não é filho de Deus, não é salvo. É preciso a ação do Espírito Santo. Inclusive, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que aponta para Cristo. Se você olhar para um selo antigo, ele sempre tinha a insígnia do reino de onde ele vinha. Assim também é o Espírito Santo que aponta para o Senhor Jesus. O Espírito não aponta para Ele mesmo. Jesus disse, quando Ele vier, Ele me glorificará. Quer ver alguém cheio do Espírito Santo? Veja se Ele glorifica, se Ele exalta a pessoa e a obra do Senhor Jesus. O Paracletos veio para isso, para glorificar o Filho, manifestar que somente, exclusivamente, o Senhor Jesus, que é digno de honra e glória, pode salvar pecadores como eu e como você. Esse é o ministério sublime do Espírito Santo. Por fim, Paulo termina mais uma vez. Se ele falou no verso 6, que foi para louvor da sua glória, no verso 11, ou melhor, 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, no verso 14, Paulo fala que ele é o penhor da nossa herança, para o louvor de sua glória. O penhor é a garantia que Deus vai nos resgatar. Quando você empeora alguma coisa, quando você coloca alguma coisa, é a garantia de que um dia você vai lá pegar o que você comprou. E Ele deixa o penhor. Esse penhor é o Espírito. É a garantia de que nós somos de Deus e que nós não perderemos a nossa salvação eterna. Nós não perderemos a salvação da nossa vida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode enriquecer o Espírito, você pode até apagar o Espírito, mas o Espírito, se você de fato é crente, se você de fato foi regenerado, se Deus lhe escolheu, se Cristo morreu por você, derramou sangue puro, se o Espírito lhe selou, Ele nunca vai deixar você. Não é promessa minha, não é promessa da igreja congregacional, é a promessa de Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que consolo, que louvor que traz consolo para mim e para a sua alma. É impossível ficar indiferente a esse louvor, é impossível ficar olhando somente para mim e não refletir como Deus tem nos abençoado e como nós não temos motivo para nos entristecer a Deus. Mas agora Paulo, em vez de louvar a Deus pela igreja, Deus agora vai orar a Deus pela igreja, porque não basta somente ele falar isso, ele agora quer que Deus aplique isso à igreja. Confira comigo do verso 15 ao verso 23, rapidamente, nós estamos terminando. Paulo fala, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e no amor com que todos os santos, para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, o qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos, no qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de tudo, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que oração belíssima, que oração magnífica. Paulo começa aqui agradecendo a Deus pela igreja. Paulo começa aqui falando que a fé dos irmãos, olha como ele fala, eu também, depois que eu ouvi a fé que há em vocês, ou seja, como vocês confiam em Deus, como vocês são uma igreja que confia no Senhor, eu louvo a Deus por vocês, eu agradeço. Será que você já agradeceu porque seu irmão é firme na fé do Senhor? Será que nós agradecemos? Será que eu agradeço porque vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus? Não estou vindo aqui para uma balada, nem para nada, mas para ouvir a exposição da palavra de Deus. Paulo está agradecendo a Deus porque aqueles irmãos estão firmes na fé. Em segundo ponto, Paulo está louvando a Deus pelo amor que ele tem com os santos. É verdade, Igão falou aqui que lá em Apocalipse, eles vão abandonar esse amor, esse primeiro amor. Mas aqui, como essa carta foi escrita antes, Paulo está louvando a Deus por esse amor que ele tem uns pelos outros. Será que você já louvou a Deus pelo amor que seu irmão tem um pelo outro? Primeiro, nós precisamos pegar o exemplo de Paulo
E segundo, precisamos pegar o exemplo dos irmãos. Devemos louvar a Deus, agradecer a Deus, orar a Deus pela fé dos irmãos e pelo amor deles, e ser como a igreja, uma igreja firmada na fé no Senhor, na confiança em Deus, mas também no amor pelos outros. E Paulo diz, não cesse de dar graça por vós. Ele agradece a Deus, e agora ele faz oração. E rapidamente, Paulo vai mostrar para a gente que ele pede, no verso 17, confira comigo, espírito de sabedoria, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Sabedoria é olhar a situação da forma certa, falar da forma correta, no momento oportuno. Não basta ter o conhecimento, tem que saber falar ele. Não basta ter a experiência, é preciso saber passar a experiência. Não basta falar em todo o tempo, tem um momento específico. Isso é ser sábio. Mas não somente sábio. Paulo pede a Deus para que Deus nos dê espírito de revelação, não de coisas novas. Paulo não está pedindo aqui que nós tenhamos revelações fora da Escritura, como muitos fazem hoje. Mas essa revelação é o pleno conhecimento da palavra de Deus, porque há pessoas que são negligentes com a palavra do Senhor. Há pessoas que infelizmente são salvas, eleitas e predestinadas, mas que não têm de fato ainda o conhecimento de Deus. E Paulo ora para que aqueles crentes eles conheçam, e a nossa oração deve ser essa: Deus, que pessoas também conheçam a tua palavra, ela tem que ser pregada. Paulo fala que essa revelação ela deve ser ligada à esperança do chamamento. Versículo 18, nós somos chamados por Deus e essa é a garantia de que estaremos com Ele. Nós precisamos ter essa certeza, irmãos, nós precisamos ter essa certeza de que nós estaremos com Deus. Não existe crente sem esperança de que estará no céu. Não existe crente que diz assim, eu não sei se eu vou para o céu. Não, se Deus quiser que eu vá, não existe. E não é soberba. Nós podemos ter a convicção de que pelo que Cristo fez por nós na cruz e pelo Espírito que habita em nós, nós podemos ter a certeza, a convicção que nós estaremos no céu com o nosso glorioso Redentor. Você pode dormir tranquilo. Eu posso dormir tranquilo. Independente de coronavírus, independente de pandemia, independente de qualquer coisa. Pela graça, sois salvos. Paulo ora em segundo lugar, para que Deus manifeste qual é a riqueza da glória da sua herança. Paulo mostra para a gente que nós devemos, no verso 18, pedir a Deus para que Deus mostre quão nós somos preciosos para Ele, a fim de nós não nos acharmos, mas de glorificarmos a Deus pela sua herança, porque Deus nos chamou. Em terceiro lugar, Paulo ora, e aqui é tão importante, eu vou encerrar, para que Deus manifeste e para que nós saibamos o poder que nós temos em Deus. A igreja, ela não somente é rica, ela é poderosa. A igreja é poderosa, a igreja, ele vai dizer qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele confunde aqui, ou fala que poder em cima de poder, de eficácia, não é que ele confunde, mas é que é tão superlativo, é tão hiperbólico, é tão poderoso o poder que Deus nos deu, de que Paulo não encontra palavras para dizer que poder tão grande é esse, que poder tão magnífico é esse. Você pode estar, mas Samuel, que poder é esse? Versículo 21 a 23 vai dizer primeiramente que é o poder que ressuscitou Jesus. Esse poder está à nossa disposição. Nós devemos pregar, nós podemos falar, nós podemos viver, nós podemos fazer em Deus proezas, porque nós temos esse poder à nossa disposição. Perceba que o poder não é nosso, não é da nossa força, é um poder que vem de Deus, um poder que reconhece o quão miserável, o quão pecador é e o quanto espera em Deus. Esse poder é o mesmo poder que entronizou o Senhor Jesus nos céus. É o poder que trouxe o Filho, não somente da morte para a vida, mas da vida para o céu, acendeu Ele. É esse poder que está à nossa disposição. É o poder que está sobre a igreja. Verso 22 e 23 para encerrar. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O poder Ele deu à igreja. Para terminar, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Mais uma vez Paulo termina. Não é para nós, é para Deus. Não é para a nossa glória. É para que Deus, é para que o Senhor Jesus Cristo, cabeça, seja engrandecido. Você quer olhar, você percebeu como essa carta fala para a igreja. Mas ele fala para a igreja, mas ele termina sempre em Cristo. Para louvor da sua glória. Tudo que você tem em Cristo, não é para a nossa soberba, é para que Ele seja glorificado. Para que Ele seja honrado, para que Ele seja adorado.
Vamos orar a Deus para que Deus aplique em nosso coração. Eu vou orar rapidinho, o Júnior já pode